Mais 2 livros terminados aqui do meu desafio de ler pelo menos 2 livros por mês. Esses aqui, na realidade, eu terminei um no mês passado e um esse mês, mas como eu tava lá em São Paulo, não deu pra organizar e parar pra fazer esse vídeo. Um tava até aqui no Rio e outro tava comigo, que eu comecei a ler lá. Bem, trata-se de Djamila Ribeiro, uma ativista, uma mestra em filosofia, uma pessoa que ganhou muita notoriedade aí recentemente no Brasil e no mundo por todas as questões que ela traz, bota à tona e escancara para todo mundo ouvir, quem quer e quem não quer. Questões difíceis, complexas, que envolvem gente, envolvem estrutura social, envolvem privilégios e envolve tudo como a nossa sociedade é criada. Bem, os livrinhos são O que é Lugar de Fala e O Pequeno Manual Antirracistas. Livrinho no quesito tamanho, livrão se falarmos de conteúdo e de como isso aqui pode fazer a gente refletir no início de uma grande mudança, que é o que ela propõe aqui. Gente, é muito doido. Esse é, assim, acho que talvez a resenha aqui para compartilhar mais difícil por se tratar de um assunto tão complexo, tão enraizado e tão presente na nossa vida, ainda que a gente não vê. Porque essa coisa de a gente não enxergar faz parte dessa estrutura qual vivemos. Então, do meu ponto aqui, do meu lugar de fala de branquitude, é complicado falar sobre isso, mas eu acho que uma das grandes ações transformadoras é a gente reconhecer o nosso lugar de privilégio e enxergar o outro a partir dessa outra perspectiva, não só do nosso ponto de vista, que no meu caso é um ponto de vista de privilégio. Os livros são sensacionais. Eu grifei muito. É aqueles livros que a gente tem que, assim, ler e reler e pensar muito. Aí eu ainda nem consegui digerir todas as informações presentes aqui dentro. E é um tapa na nossa cara os dados que esse sistema perpetua, né? Então é muito louco. E o lance do lugar de fala, que ficou até... Isso aqui é do ano passado, esse livro. Ficou assim, mas qual é o seu lugar de fala? Mas você não tem esse lugar para falar sobre isso, etc. Bem, no meu entendimento, todo mundo tem um lugar de fala. O que a gente tem que pensar e tomar consciência é qual é o nosso lugar de fala e do que estamos falando, né? E entender muito bem o lado do outro. Acho que isso é um grande X da questão, porque muitas vezes a gente vai falando, sempre com o nosso foco, né, de onde estamos. E aí entram questões de locus social, de entendimento do outro, de entendimento do sistema que vai muito além dos nossos achismos. Então esse livro aqui é muito legal. É um livro que trata a questão do feminismo negro, principalmente, com referência, você vê assim que é um estudo muito grande, né? E essa questão do feminismo negro, que a Djamila é uma das principais ativistas aqui no Brasil, é um movimento político, é um movimento social, é um movimento intelectual, é um movimento que propõe transformar a nossa sociedade e o nosso entendimento sobre relações humanas, sobre vida, sobre tudo, né? Então é muito legal. Acho que é uma leitura importantíssima. E a Djamila é uma pessoa aí que tá marcando os dias de hoje e com certeza vai deixar um legado para as futuras gerações também. Então aqui fala muito sobre essa questão do lugar de fala e diferentes aspectos em diferentes cenários e até em diferentes países, porque essa luta, esse movimento não começou aqui, nem começou agora. Acontece que esse movimento é um movimento que a gente não enxerga, porque aí tem outras questões que a gente também entende aqui no livro. E aí uma pergunta, né? A gente não lê autores negros, a gente vê poucos negros considerados intelectuais e passando informações de todas as referências.
E tem um termo que acho que é epistemologia. Acho que é isso, também tô aprendendo aqui. Que é essa questão da branquitude, né, ser considerada quem cria conteúdo, quem cria inteligência. E aí a gente praticamente fica cego a enxergar tudo que os negros criam, né? E eles, por exemplo, aqui no Brasil, eles são a maior parte da população. E a gente não tá lendo isso, a gente não tá sabendo o que eles estão falando. Então isso é muito louco quando a gente para pra pensar. E aí essa questão, né, de ler, por exemplo, autores negros e consumir esse tipo de conteúdo para ver essa outra visão também é uma das ações do Manual Antirracista, que é bem legal também. É bem prático, bem rápido, mas toca em vários pontos que a gente precisa pensar. Então ela fala, que vou falar o sumário rapidinho, ó. Enxergar a negritude, reconhecer os privilégios da branquitude, perceber o racismo internalizado na gente, apoiar as políticas educacionais afirmativas. Eu não sabia, por exemplo, que agora nas escolas tem uma lei que obriga as escolas a passarem a história africana e o outro lado da moeda de quando a gente aprende sobre escravidão, de quando a gente aprende sobre toda essa influência africana no nosso país e no mundo. Muito legal. Então, assim, quem tem pais, quem tem filhos, procurem saber se nas escolas esses temas são passados dessa forma. Transformar o seu ambiente de trabalho. Então aqui bota essa perspectiva que não é porque você tem um funcionário negro que você é antirracista. Existem outras formas de você realmente ser antirracista na prática, né? Ser um ativista. Ler autores negros, questionar a cultura que a gente consome, né? Conhecer os desejos e afetos. Existe uma sexualização da mulher negra principalmente. Então, tá atento a isso. Combater a violência racial e ser um antirracista, nós mesmos. E aí, eu espero que com esse vídeo compartilhado aqui, eu tenha incentivado vocês aí, ou alguém, uma pessoa que seja a ler e a pensar sobre essas questões. E aí, de petit a petit, de step by step, que a gente vai conseguindo criar consciência e fazer com que os cenários mudem, os números fiquem mais justos, menos pessoas morram, mais pessoas tenham oportunidades e a gente se trate melhor e seja todo mundo feliz, unido, com muito respeito, mas um respeito estrutural e com oportunidades e, enfim, e um mundo mais igualitário. É isso, pauta difícil de falar, pauta difícil de entender, mas eu tô fazendo aqui minha parte, que é procurar entender. Outro livro legal sobre esse ponto foi que eu li ano passado, chama Na Minha Pele, foi do Lázaro Ramos. E outro que é considerado uma bíblia sobre esse assunto, e é uma bíblia mesmo, é uma talagada desse tamanho aqui, se chama Um Defeito de Cor. Que eu li alguns extratos, eu até comprei ele agora pra ler ele inteiro. E fica a dica pra vocês, mais 2 livrinhos. E sigam também a Djamila Ribeiro e outras influenciadoras e pensadoras e pessoas que também são ativistas e estão nesse movimento. E aí a minha recomendação é uma das minhas grandes amigas, Iria Edun, uma menina de 29 anos que é uma gênia, Luísa Mequetrefe, Rachel Maia, CEO de uma grande empresa, Luísa Genot do Instituto, esqueci agora, vou marcar aqui, que faz um trabalho muito bonito sobre igualdade racial. Quem mais? Eu sigo algumas que são bem legais, gente. Eu acho que a gente tem que realmente compartilhar conteúdo relevante e interessante. E é isso. Até o próximo vídeo, que já tem mais 3 livros pra eu fazer. Eu tenho que parar pra fazer isso. E aí eu compartilho com vocês. Um beijo.